Acho que podemos dar início ao simpósio da Novo Nordisk. Eu já desejo uma boa tarde a todos. Teremos, acho que, um simpósio bastante especial, um simpósio para discutir alguns temas bastante recentes, bastante atuais. Eu acho que todos aqui vão aproveitar bastante. Eu vou ser o moderador desse simpósio. Meu nome é Roberto Giraldes. Eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP, livre docente, trabalho no Instituto do Coração, na unidade de coronariopatia aguda. Eu estou acompanhado à minha esquerda do Dr. Darren McGuire. Just to make it easier for him, I'm going to introduce him in English. Dr. Darren McGuire, he is a cardiologist at University of Texas, Southwest, which is, by the way, I think that you should know exactly who's going to be lecturing here. I think it's important for you because sometimes you don't know exactly. And I think it's a proper introduction is very important in this case. He's a cardiologist at University of Texas, Southwestern, which is a leading school in the U.S., very important school. Sometimes we get, we're familiar with the Ivy League schools, but University of Texas is a very important one. He's a cardiologist and he works in the field of diabetes, and he graduated from Johns Hopkins. So it's going to be three people from Johns Hopkins. Actually, he graduated medical school. Luciano and I were cardiology fellows at Johns Hopkins. So we're all Baltimoreans. And then he was one of the leading authors of the European Society of Cardiology guidelines on diabetes. He's been researching in diabetes for a long time, mostly in large clinical trials. And o Luciano trabalha aqui conosco no Instituto do Coração. Dr. Luciano também no Hospital das Clínicas. Ele é professor associado do Departamento de Clínica Médica, na divisão de Nefrologia, também livre docente lá no Instituto do Coração, onde ele trabalha no grupo de hipertensão. E o tema da nossa apresentação hoje é um tema que talvez para vocês soe como um tema novo, que é o tema da síndrome cardiorrenal metabólica. Um termo novo, mas o que ele tem de novo exatamente? Absolutamente nada, porque nós estávamos acostumados a dividir, nós costumamos fragmentar essa síndrome em síndrome cardiorrenal. Todo mundo sabe que do ponto de vista epidemiológico, os doentes que têm doença cardiovascular têm uma incidência muito maior de doença renal, e os doentes renais também têm uma incidência maior de doença cardiovascular. Não apenas isso, a gente sabe que do ponto de vista fisiopatológico, as duas entidades se correlacionam. Ou seja, o indivíduo que tem doença cardíaca é um indivíduo que tem, por exemplo, insuficiência cardíaca, diminuição da perfusão renal, ele tem uma alteração da função renal e vice-versa. Essa alteração da função renal ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tem uma influência cardíaca. E mais recentemente, os distúrbios metabólicos foram inseridos nesse contexto, porque eles também participam disso. Nós sabemos que a obesidade, levando o indivíduo a apresentar distúrbios metabólicos, que leva esse indivíduo, então, a apresentar doença renal e doença cardiológica. Então, eles foram inseridos dentro de um único contexto para facilitar a nossa interpretação dessa nova realidade, dessa nova síndrome, para que a gente possa ficar atento aos estágios que antecedem a instalação da doença e tome as medidas correspondentes. E também para que a gente entenda mais profundamente alguns aspectos fisiopatológicos da interação entre essas três variáveis e que não são conhecidas. Então, feita essa breve introdução, eu gostaria apenas de lembrar que nesse primeiro slide, vocês têm esse QR Code, vocês podem
Se vocês quiserem, existem apresentações, são trabalhos que são oferecidos a vocês, e vocês, tendo interesse, vocês podem, por esse QR Code, solicitar o trabalho. Tá bom? Então, depois da minha breve apresentação, floor is all yours, Darren. So, thank you very much for being here. We know it's a very stop and go trip. Okay, you came in this morning, you're leaving tonight, so it's all yours. Thank you very much. All right, thank you, and it's wonderful to be here. I think this is my third time to present at this meeting. It's always nice to come to Sao Paulo. Fortunately, I don't get to stay very long this time because of some family conflicts, but it's good to be here. There we go. Right. It's quite a delay in the forwarding. Can I just click? Okay, we'll figure it out. We'll use the mouse. And can you all see the pointer on the screen? Okay, so maybe I'll use the pointer too. All right, so I am a cardiologist. I chose to dive into the world of diabetes in 1996. So I've been working in diabetes for almost 30 years. And the reason I chose it is we had no evidence basis for anything we were doing to treat hyperglycemia or other aspects of diabetes care. And so I went to Duke University and trained with Rob Califf at the Duke Clinical Research Institute, and got formal training in design and conduct of large-scale international clinical trials. And so for the last 30 years, I've been focused almost exclusively on the diabetes trials. I've participated in a few obesity programs and a few lipid programs as well, so cardiometabolic disease across the spectrum. And I'm really thrilled that the American Heart Association, and hopefully you all are having something similar, where we've linked this cardio-kidney metabolic syndrome, which is kind of the fast forward from what we used to consider the metabolic syndrome, which was a little more limited. Now we've brought the kidney into the picture, and as you all are aware, we are stacking brand new evidence-based therapies for kidney disease. So we have two new classes of medicines just in the last 18 months, the SGLT2 inhibitors and the non-steroidal MRA finerenone, now both proven to be incrementally beneficial. And now we just had the results of the FLOW trial with semaglutide. So we're having one after another additional guideline-directed medical therapy for kidney disease like we've had for heart failure with reduced ejection fraction for a long time. So a lot of progress. These are my disclosures. These are all related to the design and conduct of phase 3 and phase 4 large-scale international clinical trials in the cardiometabolic space. So let's talk about the metabolic matrix unveiled, semaglutide, the open door to new era. This is still not moving. Okay, now we're going. Okay, so these are my relationships, all again related to cardiometabolic clinical trials. So let's start with the guidelines that Roberto mentioned. For the European Society of Cardiology task force that generate the guidelines in Europe, they are allowed to have one non-European participant on the writing committee. And so I was fortunate to be invited to participate with my European colleagues, and actually wrote the chapter on the guideline-directed medical therapy for ASCVD risk mitigation. So I'm just going to show you a couple of selected figures from the guideline. This is the meta-analysis. This is the meta-analysis of the SGLT2 inhibitors, showing at the top, if you take people with atherosclerotic cardiovascular disease or high risk for ASCVD and with or without diabetic kidney disease, there's a 10% relative risk reduction across the class. It's not a big risk reduction, but it is fairly consistent across the class. And then down at the bottom, if you stratify participants who had ASCVD or atherosclerosis at the time of study entry versus those who just had risk features, the point estimate for those with risk features, that's high-risk primary prevention, fails to achieve statistical significance and is wanes all the way down to just a 6% relative risk estimate. So we give much stronger recommendations for those with prevalent atherosclerosis versus those with diabetes at high risk. Oops. Now, we have a lot more data, a lot more trials on the GLP-1 receptor agonist. This is, again, a meta-analysis showing for all of these outcomes. So 3-point MACE, cardiovascular death, MI, and stroke,
for cardiovascular death alone, for fatal or non-fatal myocardial infarction, and also for fatal or non-fatal stroke. The meta-analysis shows that there's statistically significant reduction in every one of these cardiovascular outcomes with GLP-1 receptor agonists. And I'll just point your attention to the SUSTAIN-6 trial of semaglutide once weekly injectable, the LEADER trial of liraglutide once daily injectable, and the REWIND trial of dulaglutide once weekly injectable. These are the three in the States, and I think probably the same here, that have a labeled indication to mitigate cardiovascular risk. So it's based on this totality of evidence that I've just shown you that we took one step forward ahead of the endocrinology and the diabetes community, is we've taken out at the very top, independent of hemoglobin A1C, doesn't matter what it is now, doesn't matter what you want it to be, and independent of background therapy, including it doesn't matter if you're on metformin, you should be on both, an agent from both of these classes. So the endocrine community still puts an either or in between these, and sometimes they're putting an and or, but we don't want to give the or option. We want you to be using these as in pillars of care for these patients with ASCVD or high risk for ASCVD who have diabetes. So we think the evidence is robust and they're mutually exclusive mechanisms of action. So you would never say for guideline-directed medical therapy for reduced ejection fraction heart failure, you would never say a beta blocker or an MRA or a RAS inhibitor or an SGLT2 inhibitor. It's all of them all at the same time. Maybe not starting them all at the same time, but getting them on board both as quickly as possible. And that's all I'll say about this algorithm. I just wanted to point out this is a level 1A indication. It should be done, and it should be considered like a statin. You wouldn't think about not treating your patient with diabetes and atherosclerosis without a statin. You shouldn't think about treating your patient without these two classes of medications now. In parallel with developing the guideline, the group at Imperial College of London developed a new diabetes risk prediction score using 12 different data sets from across Europe and doing a region-specific diabetes risk score called the SCORE2D. And now using the SCORE2D, we recommend that if a person has very low risk with type 2 diabetes, and that is a 10-year risk by SCORE2D of less than 10%, metformin is probably the best idea. It's cheap, it's widely available, and there is some suggestion of some efficacy. Once you get up into risk greater than 10%, but lower than 20%, we think these three different classes have fairly comparable evidence in that middle range risk population. So we think you can use any one, two, or three of these in combination. But then again, we get very clear about our recommendation. Once you have very high risk or you have diagnosed atherosclerosis, it should be both of these agents, not just one. And there are selected agents with evidence bases in each of these two classes that should be preferred over others that have just shown safety. Last recommendation I'll mention is, as cardiologists, it's really important that we screen for diabetes in every cardiovascular encounter we have. If your patient's admitted for acute decompensated heart failure or acute coronary syndrome or even atrial fibrillation, it's reasonable for a cardiologist to screen. You don't have to do glucose tolerance tests, but surely get an A1C, and possibly if they're in the hospital, you'll have a few episodes of fasting glucose. And so you'll have an idea if they have diabetes, and we need to pay attention to that because that should trigger a lot of different decisions in the clinical care of the patient that have nothing to do with the hemoglobin A1C, but we would preferentially use an ACE or an ARB for blood pressure. We would preferentially use surgery for revascularization if they have multivessel disease. Lots of things we would preferentially give a DOAC, an anticoagulant for AFib in people with diabetes. So once you diagnose diabetes, it informs lots of different things that we do. And again, we're not treating glucose. We typically, I don't know what you do here, but in the States, the cardiologists are very uncommonly treating hyperglycemia, but we are treating cardiovascular risk. All right, so let's dive into the semaglutide data. We've had a great wealth of data emerging from the semaglutide program, both injectable and now oral formulation of semaglutide, and finally the obesity dose of semaglutide. So we've gone stepwise through the risk population, starting with SUSTAIN-6 with people with type 2 diabetes with or at high risk for ASCVD. So this is following the regulatory guidance. We have to prove that these drugs from an atherosclerotic cardiovascular disease perspective are at least safe, if not incrementally beneficial. SUSTAIN-6 was actually designed only to prove safety, never intending to prove efficacy, but the drug was so potent that they actually, in a pretty small trial, achieved statistical superiority with semaglutide. So that was a surprise to everybody. At the time, the FDA gave a product label indication that semaglutide was safe, but not going so far as to say it's incrementally effective.
But then Novo Nordisk went back to the FDA with the totality of data in the semaglutide program, including data from oral semaglutide trials, and the FDA went back in time and gave a cardiovascular indication for injectable semaglutide, which we still have that indication now once weekly. We've just gotten the very wow findings from the FLOW trial. This was a trial, randomized trial of people with type 2 diabetes and diabetic kidney disease using the 1 milligram per week, once weekly injection, not the obesity dose of 2.4. The SOUL trial is ongoing. I'm the co-chair of this trial. It's about 10,000 patients. We've completed enrollment and we're almost finished with it. I think it's projected to complete in Q3 of this year. This is oral semaglutide versus placebo, pretty much in the same patient population as SUSTAIN-6, except we included people who, if they didn't have ASCVD, but they had chronic kidney disease. And again, in the spirit of cardio-kidney metabolic syndrome, this trial is very much in that spirit because we are including CKD on an equal level as ASCVD. Then we dove into the obesity dosing of Wegovy, or 2.4 milligrams once weekly of semaglutide, the obesity approved dose. And I'll just focus in on 3 of the cardiovascular outcomes trials independent of diabetes. With and without diabetes, these trials have all been positive for important cardiovascular outcomes. So let's talk about the HFpEF trials. So there were 2 trials executed almost identical in design. The one on the left, STEP HFpEF, finished earlier. That's without diabetes. So people with preserved ejection fraction heart failure with overweight or obesity, but without diabetes. And the STEP HFpEF diabetes, almost the same trial, except only enrolling people with diabetes. And so these were heart failure with preserved ejection fraction patients getting semaglutide versus placebo. And this is the 2.4 milligrams once weekly obesity approved dose. This was a positive trial. It hit statistical significance on both of the dual primary outcomes, the change in the Kansas City cardiomyopathy score, the clinical summary score. This is the totality of how heart failure is making the person feel. So this one on what's called at the regulatory feel and function outcomes. And so this is the feel outcome. What is the patient experiencing? And it was in the context of some weight loss, but not nearly as much weight loss as we've seen in the dedicated obesity trials. Realized people getting into a trial for obesity are really gung-ho to lose weight. And so they're doing a lot of other things in addition to taking the prescribed investigational product. This was a trial where people were invited, because they were overweight or had obesity, they were invited to see if this drug affected their cardiovascular risk. So they weren't focused on the weight itself. And so that's probably the explanation. And then the function. And so, and again, these are the pooled data of both of these 2 trials that's been published in Lancet. So I'm showing the totality of the data across these 2 trial programs. And there was a 17-meter gain in 6-minute walk. This is kind of a wow finding in HFpEF patients. We've really not seen anything do this before. Now the question comes up, these people lost weight. And if you lose weight, you're probably going to report you're feeling better on the KCCQ. And you're probably going to be able to walk a little bit farther because you've lost 50 pounds. So it's hard to discern how much of this is feeling better and functioning better because of the weight loss versus because of heart failure improvement. And I think this is really telling. So these are the pooled N-terminal proBNP data from that trial program. You know, as you gain weight, it suppresses N-terminal proBNP. It's a estrogen hormone related of translational function of the NT-proBNP. So as you lose weight, you get androgenized and your BNP actually goes up. Your heart function is the same, your LVEDP is the same, but as you're losing weight, N-terminal proBNP is expected to go up. In fact, it went down. So it went down almost 20% more in people on the semaglutide. So this tells me at least part of the clinical feel and function improvement comes from heart failure per se getting better, not just because they lost some weight. All right, how about the SELECT trial? This is one of the largest trials. That actually is the largest trial ever done in the obesity space. And so these were over 17,000 persons enrolled, greater than or equal to 45 years with overweight or obesity and no diabetes. They had to be screen proven not to have diabetes to get into this trial. Everybody in SELECT had a prior atherosclerotic cardiovascular event or diagnosis. It was designed to collect over 1,200 cardiovascular death, MI, and stroke events, which was the primary outcome of the trial. And as you know, it has been published, presented and published in this past November at the American Heart Association meetings. So these are the primary outcomes: cardiovascular death, MI, and stroke. An impressive 20%. Remember,
in the meta-analysis in the diabetes population with somewhat lower doses of semaglutide, that estimate of efficacy is somewhere around 14%. So this is a 20% relative risk reduction. This is one of the biggest point estimate risk reductions that we've seen in the GLP-1 receptor agonist space, and this is in people without diabetes. Another thing to consider, these curves, these are atherosclerotic cardiovascular disease events, and these curves separate immediately, like we've seen with heart failure in the SGLT2 inhibitor space. Something is going on immediately, reducing the risk for ASCVD unstable events. You know, when we do statin trials, these curves don't separate for a year or so. And so if this is just modifying atherosclerosis, we would have expected it to take a year before the curves would start to separate like a statin. So I'll get back to this in a minute of what might explain that. Some secondary outcomes that are key, I think, in the GLP-1 receptor agonist, we've been lulled into believing that if these drugs do anything, they reduce stroke. And it's been pretty consistent in the diabetes space that stroke is almost always the greatest point estimate of relative risk reduction. Here, the point estimate's in the right direction, but there's really no movement at all on stroke. And we have to remember this trial population is about 11 years younger than the type 2 diabetes trials. And so their stroke risk is much, much lower. And so if you don't have enough events, you just can't discern a signal of efficacy. So that doesn't bother me much. If you look at heart failure hospitalization or urgent visit for heart failure, you get a point estimate of 21% reduction, barely missing statistical significance. So a compelling trend in the right direction. And if you add cardiovascular death, heart failure hospitalization, or urgent visit, which is the common primary outcome in our heart failure trials, this does become statistically significant reduction in that outcome. And then lastly, as foreshadowing, we didn't have the FLOW trial data yet at that time. We knew by press release it had been stopped early for efficacy. And here you see, this isn't a kidney trial, but the kidney disease progression was improved. All right, but at the end of the day, all of these trials, patients treated with semaglutide still had residual risk. So in the SUSTAIN 6 and PIONEER 6, these are trials with type 2 diabetes and atherosclerotic cardiovascular disease, an annualized event rate of 2.5% for cardiovascular death, MI, and stroke. That's a 25% 10-year risk. We consider coronary disease equivalency at 20%, so this is coronary disease equivalency plus another 5%. And then the SELECT trial, again, these are younger people, and it's really surprising to see this absolute annualized risk of 7% per year. So that now we're talking, 50, 60, 70% 10-year risk. That's really remarkable. And then the people with type 2 diabetes and chronic kidney disease, it's just, this is like heart failure with reduced ejection fraction adverse outcome rates. We're talking about 50% event rate by 5 years. So we've got to do something to continue to whittle away this risk. And so what's the next target? And we've been talking about inflammation for decades. We know there's lots of observational associational data. There are a couple of clinical trials with IL-6 modulation with the monoclonal antibody canakinumab and some colchicine trials. So there's a little bit of suggestion in the literature that suppressing inflammation may further increment cardiovascular risk reduction. So these risks are completely linear. If you look at just at coronary disease, the risk associated with high sensitivity CRP begins somewhere slightly lower than 1.0. I think probably most of us in this room have a CRP greater than 1.0. But this is where the action is and where Novo Nordisk is following the epidemiology that if you look at death, cardiovascular deaths, that inflection doesn't really take place till around 2.0. And that we'll come back to that in a minute as well. So I was involved in this pooled analysis of the SELECT trial data, the SOUL trial data, and the FLOW trial data. We looked at baseline high sensitivity CRP of each of these 3 trials patient populations. Now, this doesn't represent population prevalence because these are highly selected patients entering a trial with lots of inclusion criteria and exclusion criteria. So these are highly selected. But if you look at SELECT, remember persons with overweight or obesity with atherosclerotic cardiovascular disease, almost 50% at trial entry had a CRP greater than 2.0. Same observation in SOUL. This is oral semaglutide trial of patients with type 2 diabetes who have atherosclerotic cardiovascular disease and or chronic kidney disease. Again, 50% at study entry are inflamed. And if you require type 2 diabetes plus CKD, almost 60% have what is called inflammatory risk. If you do the same pooled patient population restricted to just those with diagnosed atherosclerosis,
and then stratify that by the presence or absence of chronic kidney disease, you see the presence of chronic kidney disease adds another 10% of people with a CRP higher than 2.0. So it's clear the cardio-kidney metabolic syndrome is an inflammatory state, and maybe we can develop anti-inflammatory therapies to make that better. We have some evidence proving, we've seen the GLP-1 receptor agonists across the class reduce CRP, but it's remarkable how quickly that happens and also the magnitude of the reduction. And so here you see a 35% reduction within 20 weeks. And if there had been sampling earlier, I bet you would have seen it earlier. So I suspect this has a lot to do with that very early separation of the MACE curves from the SELECT trial. I think it's an anti-inflammatory early effect. Subsequently, you'll get blood pressure effects with the weight loss. You'll get more physical activity. The weight loss itself will favorably affect longer-term outcomes, but and I'll show you in the next slide, I think. So this was just presented yesterday in Lyon, France. So this is a sub-analysis from the SELECT trial, showing in the gray at the top and in the blue at the bottom, the CRP and weight curve. So in the placebo, there's really no action at all for either CRP or body weight. But what you can see here is the CRP is going down long before body weight is substantial. And if you look at the right, the CRP was reduced by 12% within 4 weeks and by 20% within 8 weeks. That's a time when there was only 2 to 3% weight loss. And so there's a little bit of a disconnect here, that there's something probably favorable about that CRP reduction. So these are my last 2 slides. There are 2 large-scale randomized ongoing cardiovascular clinical outcomes trials. This is the ZEUS trial, which is enrolling people with a CRP greater than 2, greater than or equal to 2, who either have evidence of ASCVD or who have ASCVD and CKD. And so this is a high-risk patient population with a high risk of having inflammatory axis. Ziltivekimab is a monoclonal antibody targeting IL-6, knocking it down. And so this is an anti-inflammatory strategy targeting the IL-6 pathway. The Hermes trial is also ongoing. This is a HFpEF trial. This is a larger, you saw those STEP HFpEF trials were about 600 people. This is almost 10 times bigger. And it's HFpEF with inflammatory markers, EF greater than 40% with other evidence that heart failure is present. They're not just short of breath because of other issues. So I'll finish there. Semaglutide improves outcomes across a broad spectrum of patients, type 2 diabetes with or at high risk for ASCVD, persons with HFpEF with or without diabetes, persons with obesity and prevalent ASCVD without diabetes, and type 2 diabetes with CKD. Despite these improved outcomes with semaglutide across these populations, there is high residual cardiovascular risk. All of the above populations have increased prevalence of systemic inflammation. Some of the benefit of semaglutide may be due to its anti-inflammatory effects, so targeting inflammation to modify cardiovascular risk with ziltivekimab is the focus of ongoing cardiovascular outcomes trials. Thank you. Thank you. Thank you, Darren. Congratulations. Excellent presentation as expected. Luciano, por favor, agora o pódio é todo seu. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Dr. Roberto Rocha. É um prazer também estar aqui com vocês, com o Dr. Darren, nesse importante evento. Queria agradecer a cada um de vocês que está aqui conosco, aproveitando a sua CESP e particularmente participando desse simpósio satélite. Não menos importante, eu queria agradecer muito o convite da Novo Nordisk, todo o time médico, é muito sério, é extremamente gratificante esse trabalho sério, muito focado em evidência científica, e a molécula, a classe, fala por si só, esse portfólio que nós estamos vendo cada vez mais. Esses são os meus conflitos de interesse, e vamos em frente, então, caminhar um pouco, e certamente a fala do Dr. Roberto Rocha e do Darren foram muito úteis para a gente poder fazer uma evolução no pensamento sobre a revolução que está acontecendo nesse cenário. O Dr. Rocha muito bem colocou que esse termo, saúde cardiometabólico-renal, ele é antigo. Sempre nós fizemos essa interface muito grande, mas nós paramos na fisiopatologia, falamos da explicação, e todo esse contínuo que existia, que vocês sabem muito bem, já começando muito precoce na vida, né? E hoje nós temos aqui os 8 elementos que estão relacionados com o aumento da expectativa de vida
e que é tão difícil de todos nós perseguimos todos eles, né? Há estatísticas americanas que todos eles que respeitam padrão de sono, dieta, atividade física, controle da glicemia, pressão arterial, etc., não fumar, é a minoria, a imensa minoria da população. E toda essa cascata que envolve nesse ambiente super complexo, ambiental, genético e fatores outros que motivam isso, acabam promovendo essa epidemia de sobrepeso e obesidade, onde nós temos mais do que só o IMC, um tecido visceral muito ativo, muito pró-inflamatório, que vai contribuir para a intolerância à glicose e o desencadeamento de uma série de complicações que vocês conhecem muito bem, hipertensão arterial, diabetes per se, a dislipidemia, a progressão da doença renal crônica, que em última análise vai levar a eventos fatais e não fatais. E é nesse contexto de doença cardiorrenal que nós ouvimos as aulas, falamos, ok, isso é importante, mas faltavam tratamentos que pudessem conectar essas condições extremamente interligadas e que pudessem, então, trazer benefício. Essa evidência, frequentemente, vocês conhecem, apenas dando esses números que todos nós já debatemos, essa interface entre obesidade, diabetes e a doença cardiovascular é óbvia. Então, há estatísticas mostrando, por exemplo, 90% das pessoas com diabetes mellitus vivem com sobrepeso e obesidade, 31% dos pacientes com obesidade, por sua vez, vivem com diabetes mellitus. No contexto do diabetes, 32% das pessoas com diabetes têm doença cardiovascular, 50% das mortes atribuídas aí são de causas cardiovasculares dos pacientes com diabetes. E, por outro lado, quando a gente olha o mundo dos pacientes com doença arterial coronariana, quase 30% têm o diabetes mellitus. E na obesidade, 2/3 das mortes relacionadas ao MC alto são decorrentes de causas cardiovasculares e mais 80% das pessoas com DAC vivem com sobrepeso e obesidade. E isso está crescendo nesse complexo que vocês conhecem muito bem e que vai aumentar cada vez mais a doença cardiovascular. Então, as projeções não são boas. E é nesse contexto cardiometabólico renal que nós temos realmente evoluções no tratamento. E está aqui uma delas, obviamente, nós estamos falando da importância do GLP-1 nesse contexto e da sua ação multifacetada, e que conecta os pontos e permite agora uma abordagem integrada e aí sim fazer mais sentido ainda a síndrome cardiometabólico renal, onde você vai ter terapêuticas que vai abordar diversos desses órgãos. Então você conhece muito bem a importância da sincretina, não só na função dela, importantíssima na célula beta, aumentando a secreção de insulina e diminuindo a apoptose, aumentando a sobrevida da massa pancreática e certamente melhorando a resistência à insulina nesse cenário. Mas a importância também que nós temos de entender que nós vamos ter uma redução do esvaziamento gástrico, uma inibição, um aumento da saciedade com a inibição aí da ingesta, mas mais do que isso, por nós temos receptores de GLP-1 em diversos tecidos cruciais, como o coração, vasos, os rins e outros, adiposo, nós vamos ter uma série de ações benéficas que, em última análise, vai beneficiar o paciente. Então, cada vez mais, nós estamos estudando o impacto de você atuar como um análogo de GLP-1 sobre o coração, na cardioproteção, melhorar a energética miocárdica, preservar essa função cardíaca. O Dr. Darren mostrou dados que vocês conhecem do STEP-HFpEF dando suporte a esses estudos pré-clínicos. O que dizer, então, também do impacto na vasodilatação, no aumento de biodisponibilidade de dióxido nítrico e na melhora da função endotelial, reduzindo a pressão arterial. E também, extremamente relevante e importante, são os mecanismos renais com aumento da natriurese e aumento da diurese, né? Por exemplo, o GLP-1 inibe a ação aí do NH3, né, o transportador só de hidrogênio, e estimula a produção de peptídeo natriurético atrial, aumentando a diurese, a natriurese e a diurese nesse sentido, além de efeitos anti-inflamatórios muito evidentes e que vão preservar essa massa renal com o tempo. Então, o GLP-1 ele é um target muito importante, só que ele é rapidamente degradado. O nosso GLP-1 é uma sincretina natural. E é nesse contexto que desenvolver, e é o que foi feito, análogos que tivessem uma homologia muito grande e que com trocas de aminoácidos impedisse essa rápida degradação e que esse GLP-1 ficasse com uma meia-vida longa, todos esses benefícios perpetuam nesse contexto de muita segurança e, obviamente, nessa pletora cardiometabólica renal. Didaticamente, as coisas estão integradas, mas eu vou mostrar nos próximos minutos
a semaglutida no contexto da obesidade e a semaglutida no contexto do diabetes. Novamente, não sendo nem um pouco primário, as coisas, a interface é óbvia, e frequentemente, quando eu estiver falando disso, eu vou estar interferindo nisso e vice-versa. Mas vamos, então, caminhar, e, obviamente, o nosso simpósio vai ter como centro a semaglutida e como é a performance dela nesse cenário, que, em última análise, vai ter impacto nesse contexto cardiometabólico renal. Falando, então, de obesidade, começando por esse mote, então, da obesidade, lembrando sempre que quando nós estamos falando da semaglutida na dose de 2,4, né? São os programas aí que tem, e aqui o destaque para o programa STEP, avaliação da perda de peso com a sema nessa dose em pacientes com sobrepeso e obesidade. Aqui eu não vou tecer, para não cansá-los, obviamente, dado por dado, né? Step 1, Step 6, apenas para mostrar que desde uma situação avaliando no Step 1 o controle de peso, aqui está o dado basal e aqui está a diferença de peso em cada um dos estudos, passando com conciliação adicionado a uma modificação intensiva de estilo de vida, ao controle do peso sustentado, ao controle do peso a longo prazo e também com comparações com outros tratamentos, inclusive a própria liraglutida, na dose de 3 miligramas, no controle do paciente com diabetes em outras populações. O que se verifica nesse slide é todos os cenários muito consistentes, favorecendo a semaglutida em relação aos demais comparadores, ampliando, então, essa perda de peso nesse contexto. E um cenário extremamente relevante, que nós estamos falando agora de prevenção. Esse slide mostra a progressão das pessoas numa situação de normoglicemia e pré-diabetes. Lembrando que o STEP, então, não foi focado no diabetes. Então, vejam aqui que em verde nós temos a normoglicemia e em amarelo nós temos o pré-diabetes. Semaglutida, placebo, semaglutida, placebo, semaglutida nos diferentes steps. O que nós observamos? O grupo randomizado para a semaglutida evoluiu mais ao longo do segmento do estudo com mais normoglicemia, reduzindo a taxa do pré-diabetes. O contrário aconteceu nos pacientes que foram randomizados por placebo. Mais pessoas evoluíram com pré-diabetes e vocês começam a observar incidência já de diabetes com 68 semanas de estudo. Obviamente é pequeno, né? Se tivesse acompanhado mais, certamente teríamos mais casos novos de diabetes. Qual a mensagem aqui? O tratamento precoce pode permitir a evolução do pré-diabetes, isso é claro, e talvez do diabetes mellitus. E talvez, esse é um estudo que usou os dados do STEP 1 e utilizando o score de risco validado para projeção do diabetes ao longo de 10 anos, e o que os autores mostraram? É uma projeção baseada no STEP. Então, lembra que isso é uma análise de projeção. Baseados, então, no estudo de 68 semanas com semaglutida 2,4, a estimativa com calculadora validada é de que esses pacientes, com o uso da semaglutida, reduziram o risco de desenvolvimento para o diabetes nesse estudo de projeção, mostrando a importância desse tratamento precoce, abordando, então, a obesidade, impedindo a evolução desfavorável nesse contexto que vocês já conhecem. E, em paralelo à redução desse estado, da redução do peso, da melhora da resistência à insulina, da melhora desse contexto do pré-diabetes e talvez, propriamente dito, do diabetes mellitus, é o paralelo que envolve na circunferência da cintura, na pressão sistólica, pressão diastólica e, aqui já falado muito bem, redução significativa do perfil inflamatório desses pacientes. Então, nós estamos começando a falar de um pupurri que se soma, né? Então, melhora vários aspectos que, em última análise, certamente vai dar o benefício que vocês já conhecem. Não tem como falar e um pouco ser repetitivo, mas a importância desse trial é evidente, é o outro portfólio, então, STEP focado nessa redução do peso e desses fatores intermediários, mas, obviamente, faltava um estudo que testasse, fora do contexto do diabetes, em pessoas com sobrepeso e obesidade, o papel da semaglutida na dose-alvo de 2,4. E é esse estudo que já amplamente está sendo discutido e que as várias subanálises que vão vir vão trazer muitas informações nesse cenário. Então, aqui bem rapidamente o desenho do estudo, eram pelo menos pessoas com IMC de 27 ou mais, idade mínima de 45 anos e tinham que ter doença cardiovascular estabelecida. Boa parte dessas pessoas tinham infarto agudo. Tinham doença arterial periférica, AVC, nenhum histórico anterior de diabetes. Esses pacientes, então, foram randomizados para receberem semaglutida
em doses progressivas até a dose-alvo, a maioria tolerou a dose-alvo, ou placebo, e esses pacientes foram seguidos com uma média de seguimento de 39 semanas, né? Então um pouco mais de 3 anos. Estudo duplo cego, 17.604 pessoas. E o Dr. Darren já mostrou esse slide, só para a gente enfatizar a importância de uma redução do desfecho composto da ordem de 20%. É a primeira vez que está sendo mostrado isso no estudo randomizado, né, onde com o desfecho primário é atingido focando numa intervenção multifacetada em que passa por redução de peso, mas não somente a isso, e desfechos secundários confirmatórios, a maioria deles positivo, acabou tendo uma tendência de mortalidade por causas cardiovasculares, embora isso não tenha sido significante, ultrapassou 1, mas vejam um composto da insuficiência cardíaca e a mortalidade por qualquer causa, depois nós podemos discutir um pouco esse aspecto, foi significativamente maior nos pacientes randomizados para semaglutida, com um perfil de tolerabilidade muito aceito, com algumas questões gastrointestinais, náuseas, etc., mas que foram manejadas muito bem, com orientação dietética, com redução de dose eventual e nova progressão. Então, os dados realmente são extremamente relevantes. A grande pergunta que fica, é tudo mediado pelo peso? E aqui está o gráfico que mostra, então, a separação do peso corporal de pacientes randomizados para o placebo, e aqui da semaglutida, e essa diferença de 8,5 pontos comparado ao placebo da redução do peso. Será que é tudo? Bom, eu vou trazer para vocês um dado do Look Ahead, um estudo focado em intervenção intensiva de estilo de vida em pacientes com diabetes mellitus, pacientes que tinham sobrepeso e principalmente obesidade, e o estudo foi neutro, ele teve que ser parado por futilidade, e aí o que eles fizeram? O estudo não mostrou que perdendo peso, e houve perda de peso nesse grupo intensivo, numa época ainda pré-análise GLP-1, não teve, e só começou a aparecer resultado positivo em subanálise quando a perda de peso estava acima de 10%. Não há dúvida que a perda de peso é importante, mas certamente nós vamos trabalhar com benefícios que vão além da redução do peso. Isso certamente é uma reflexão que fica nesse contexto. Da mesma maneira que eu mostrei os dados do STEP, aqui se reproduz consistente. Mais pessoas randomizadas para a semaglutida chegaram no estado de normoglicemia, enquanto no placebo aumentou a taxa de pré-diabetes. Lembrando que nenhum deles tinha diabetes no início do estudo. E a pressão arterial também caiu, 3 milímetros, quase 4 na sistólica, 1 milímetro na diastólica, pode parecer pouco, mas dados epidemiológicos mostram que a partir de 2 milímetros você começa a ter impacto em redução de mortalidade cardiovascular. E aqui, novamente, a impressionante resposta na proteína C reativa. Então, não dá para fugir de que essa medicação tem um claro efeito anti-inflamatório que vai justificar esse efeito anti-aterosclerótico que já vem colocado pelo Dr. Darren. Bem rapidamente, para não ser repetitivo, nesse consenso a gente entende a importância que a obesidade tem no desenvolvimento da insuficiência cardíaca, tanto fração de ejeção preservada quanto reduzida, e esse estudo já mostrado por ele, o estudo STEP-HFpEF, mostra então que a semaglutida, novamente na dose 2,4, melhorou os sintomas com escala avaliada pelo Kansas, melhorou a distância, a teste de caminhada, em paralelo à redução de peso, ele já contextualizou se é tudo explicado pelo peso ou não, mas o que mostra também que mais do que só o componente de redução de peso, uma redução na proteína C reativa e uma redução hemodinâmica também com que é de NT-proBNP, mostrando potencialmente que, sem dúvida, a perda de peso é importante, mas deve ser mais do que isso para trazer esse contexto de benefício nessa melhora de performance desses pacientes. Vamos agora um pouco, capítulo didático agora, diabetes, novamente, está tudo integrado, mas vamos olhar um pouco das evidências da semaglutida no contexto de diabetes mellitus, e os senhores e senhoras conhecem muitos desses estudos. Aqui, uma pausa apenas para falar das opções terapêuticas, que essa nós já falamos, a semaglutida tradicional, injetável uma vez por semana, nós estamos agora só falando de doses diferentes, não que não possa ser usado 2,4 para tratar obesidade e diabetes, mas nós estamos falando agora especificamente dos estudos em diabetes mellitus, vocês já conhecem muito bem, e mais recentemente a chegada no mercado, já há alguns anos, da semaglutida oral, onde o uso do SNAC, o caprilato de sódio,
permite com que essa molécula não seja degradada no estômago, porque ela eleva o pH naquele microambiente do estômago, inibe ali a conversão do pepsinogênio na pepsina, na quebra, e a pepsina, então, inativa, ela não consegue, então, degradar a importância dessa molécula semaglutida, e isso vai permitir a absorção através do epitélio gástrico. Doses que são progressivas, 3, 7 e 14, e que vão, estudos de farmacocinética mostrando, então, a similaridade da performance. Trazendo o quê? Trazendo opções para os nossos pacientes, em que você pode avaliar preferências, condições que podem facilitar ou dificultar uma ou outra nesse contexto. Começando, então, pela forma injetável, aqui a seringuinha, o programa Sustain, também não vou cansá-los com falar de cada estudo, mas vejam que já existe um compilado avaliando mais de 20 mil pacientes em 17 estudos no portfólio, no espectro da doença. Pessoas sem tratamento prévio, comparando com um antidiabético, comparando com vários e em usuários de insulina. E o que eles mostram, em geral, uma superioridade muito importante para vários comparadores nesse contexto. Eu vou falar um pouco desses estudos no final. Aqui, obviamente, o foco no contexto do controle da glicemia, no controle também do peso associado, e mostrando todos esses estudos de forma muito consistente, um portfólio que dá sustentabilidade para esse programa e para justificar essa molécula no tratamento claro do diabetes. Aqui alguns dados bem rápidos, no Sustain 1 a 5 e 7 a 11, a comparação com monoterapia, adicionando outras moléculas comparativas, né, versus sitagliptina, a canaglifosina, associações com insulina, metformina, e aqui está destacado nesse slide os estudos que compararam com outros análogos de GLP-1, exenatide, dulaglutida e a liraglutida. Todos eles mostrando a superioridade da semaglutida no controle da hemoglobina glicada, independente desses comparadores. Então, realmente um resultado impressionante nesse sentido. O slide mudou, aqui é peso corporal, segue um paralelo, né? Então, em todos os estudos apresentados, uma superioridade da semaglutida em relação aos demais comparadores, incluindo outros análogos de GLP-1, nesse contexto aí do tratamento do diabetes nesse cenário. Qual a versão do programa agora para a semaglutida oral? Vocês também conhecem, apresentando rapidamente, o programa Pioneer, que também segue, olha como é consistente, pacientes em início de doença, comparado a outros antidiabéticos orais e fases mais avançadas. É um programa realmente que caminha com estudos randomizados, testando diferentes comparações nesse contexto, e até mesmo a comparação, por exemplo, com liraglutida, uma molécula da própria empresa, né? Então, comparações diretas nesse cenário, caminhando até para estudos com desfechos importantes, relevantes, chegando ao Pioneer 6, que eu já vou mostrar rapidamente. Um paralelo, então, muito consistente é que a semaglutida via oral, ela também melhora o controle glicêmico versus outros comparadores. Aqui está a empaglifosina, sitagliptina, e numa situação aí, uma dose flex da semaglutida, todas elas comparadas aqui novamente também com a sitagliptina, mostrando a melhor evolução, melhor controle glicêmico, favorecendo a semaglutida oral. Na questão da redução do peso do paciente com diabetes mellitus, nós sabemos que existem mais dificuldades de redução de peso nesse cenário do diabetes mellitus, mas novamente muito consistente com a semaglutida injetável, nos diversos comparadores, maior perda de peso, favorecendo a semaglutida em relação aos demais comparadores. Novamente aqui, monoterapia, EMPA, CITA, liraglutida e com insulina nesse cenário. As moléculas caminham em paralelo, então o que eu estou falando aqui certamente ela é reproduzível também para a forma injetável. A semaglutida oral, ela reduz esse peso corporal através da supressão de apetite e avaliação de questionário de controle alimentar, mostrando aí questões favoráveis, diminuindo a questão da compulsão alimentar, o controle alimentar, o tamanho das porções e gerando, inclusive, refeições, sensações de refeições mais agradáveis. Em outras palavras, é importante ouvirmos o paciente, o que ele está sentindo nesse cenário desse tratamento. E isso tudo favorece, na verdade, naquele programa, a Semoral em relação aos demais comparadores, dando insights de como, obviamente, nós vamos ter esses benefícios. Claro, falamos da obesidade, falamos do diabetes,
como é que isso integra no benefício cardiovascular? Então, qual que é a segurança e eficácia cardiovascular com a semoral e a subcutânea no contexto do diabetes? Eu já mostrei o Selection, agora então vamos falar do contexto do diabetes. O Dr. Darwin já mostrou muito bem, e ele destacou de forma muito apropriada, que a semaglutida oral, esses estudos foram estudos focados em segurança, né? Então é muito importante isso, desenhados para segurança, é uma requisição do FDA. Então aqui está o estudo Pioneer 6 com a semaglutida oral, e aqui um paralelo, a semaglutida subcutânea, o Susten 6. Né? O que esses estudos mostraram? Esses estudos mostram um paralelo muito claro de, primeiro, segurança cardiovascular, é o que eles foram desenhados. No caso do Susten 6, além da segurança, foi observado de forma até inesperada, o Dr. Darwin comentou isso, de superioridade, porque não era um trial desenhado para isso, favorecendo nesse sentido. Existem, obviamente, diferenças e características do estudo, e com a semoral acabou não atingindo a superioridade nesse contexto. Novamente, um estudo não desenhado, mas observem, aqui está o compilado. Quando a gente olha os dados com semoral, semaglutida, subcutânea, todos caminham para o benefício, e na análise integrada, claramente tem um benefício nesse contexto. Então está muito claro, nesse sentido, essa relevância. Na parte final da minha fala, vou trazer para vocês um pouco aí desse novo capítulo, que certamente vocês viram. Foi na sexta-feira passada, publicado com a apresentação simultânea no Congresso Europeu de Nefrologia, o ERA, o famoso estudo FLOW, que tem, obviamente, suscitado esse novo capítulo e que certamente vai ampliar muito o espectro da SEMA nesse contexto. Todos nós sabemos que a doença renal crônica, ela caminha a passos largos, nós temos aí um cenário ainda preocupante, e ainda existe muito risco residual nesse cenário, e a quantidade de pacientes, por múltiplos fatores, envelhecimento da população, epidemia de sobrepeso e obesidade, diabetes, hipertensão e outros cenários estão levando cada vez mais pessoas no mundo a irem para a doença renal terminal. Isso inclusive no Brasil. Estatísticas da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que a quantidade de pacientes que vão para a diálise só aumenta. É óbvio que existem evoluções, é óbvio que nós sabemos desde o bloqueio, da importância enorme do bloqueio do sistema renina-angiotensina, posteriormente da chegada importantíssima dos inibidores da SGLT2 que estão aqui, e mais recentemente os antagonistas mineralocorticoides não esteroidais, a finerenona, nesse cenário. Mas nós vemos aqui por esses gráficos que, a despeito sim desses benefícios, são medicações extremamente importantes, estou grifando isso, o risco residual ainda é grande. É o que está marcado aqui. Houve redução em relação ao placebo nas comparações inúmeras desses estudos, mas mostra ainda que o risco residual existe. Qual a mensagem aqui? Precisamos caminhar para fazer mais, para minimizar ainda mais o burden, a carga da doença renal crônica. E aí, nesse sentido, é que o estudo FLOW foi desenhado e foi publicado simultaneamente no New England. Eu vejo o perfil da população. Eram adultos com diabetes mellitus e tinham que ter doença renal crônica. E aqui, novamente, a chamada, e a gente está feliz de ver que cada vez mais a cardiologia está atento a isso, mais do que só pedir a creatinina, a importância de dosarmos amostra isolada, albumina, creatinina na urina. De novo, a amostra isolada não precisa de 24 horas, que dificuldade de adesão, perda de coleta, etc., para que a gente possa estratificar o risco desse paciente. E o que foi feito aqui? Eles pegaram pessoas com doença renal crônica, variando de 25 a 75. Tem aqui as quantidades de albuminúria que estavam sendo requisitadas para cada grupo. Entre 50 e 75 tinha que ter entre 300 e menor que 5.000. Se a pessoa tinha entre 25 e 50, tinha que ter de 100 a 5.000. Ou seja, eram pacientes que estavam claramente com albuminúria presente, com lesão vascular, com alto risco nesse contexto. E essas pessoas já deviam estar com bloqueio do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a menos que tivesse, obviamente, alguma contraindicação clara, que foi a imensa minoria. Os pacientes, então, 3.533 pacientes, nesse contexto, foram randomizados para o uso da semaglutida na dose 0,25, 0,5, dose de alvo de 1 mg, então aqui nós estamos falando de 1 mg, atenção, e a mesma dose do placebo nesse cenário, novamente, estudo duplo cego. Esses pacientes foram acompanhados
ao longo de um pouco mais de 3 anos nesse sentido. Né? O que esse estudo, então, mostrou? Uma redução do risco de 24% do evento renal composto de início da redução persistente, pelo menos 50% da taxa de filtração, o início atingia uma taxa de filtração glomerular menor que 15, necessidade de diálise, morte renal e morte cardiovascular. Então, aqui estão os números, claramente um favorecimento da semaglutida nesse contexto. E aqui, apenas para chamar a atenção da importância, o número necessário de tratar aos 24 meses, o cálculo aqui estatístico foi que um NNT de 37, e aos 3 anos, um NNT de 20 pacientes, para que você possa reduzir o risco de pelo menos um desses desfechos que foram compostos. Importante notar, eu não vou mostrar o estudo aqui também por dar tempo para a gente poder discutir, podemos abordar um pouco isso, mas aqui está então o desfecho renal composto, e aqui ele é decomposto aqui, né, no sentido de avaliar cada um desses cenários, e o que nos chama atenção? Primeiro que não houve heterogeneidade, todos estão caminhando aí para favorecimento da classe. Alguns, obviamente, perdem o poder, porque, obviamente, o número de eventos é relativamente pequeno, apesar do tamanho amostral, mas observem que tanto desfechos renais, como redução persistente de pelo menos 50% da taxa de filtração glomerular, quanto a morte cardiovascular. Então, ambos os benefícios renais e cardiovasculares favoreceram a semaglutida em relação ao placebo nesse cenário e certamente contribuíram para isso. Então, é bem relevante esse aspecto. E aí, todo mundo já conhece o quarteto fantástico da insuficiência cardíaca, e nós estamos caminhando, felizmente, para na nefrologia nós começamos a olhar o quarteto fantástico também, onde agora, com esses 3 cada vez mais muito bem colocados, e novamente importantes evoluções, temos agora, com o estudo FLOW, um novo pilar que se conecta. E o Dr. Darren mostrou isso, vai ter que ter logo uma atualização de KDIGO e outros, para que não possa fechar os olhos a um importante estudo como esse. Talvez um novo pilar, beneficiando esses pacientes e trazendo, novamente, melhora do desfecho cardiometabólico renal. Para finalizar, o Dr. Darren já falou, o estudo SOUL, que eu estou na dúvida se vai ser publicado em 2024 ou 2025, ele falou alguma coisa de 2024 ainda, teoricamente é uma publicação prevista para o ano que vem, é um spoiler aí, as novidades não param por aí, né? E, olha a honra, o Dr. Darren, como ele falou, ele é um dos co-PIs do estudo, o famoso estudo SOUL, que vai testar, grifado aqui, a semaglutida oral sobre resultados cardiovasculares em indivíduos com diabetes tipo 2, doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida ou doença renal crônica. Agora sim o estudo com sema oral com poder para avaliar a superioridade, né? Desenhado nesses pacientes com esse contexto cardiorrenal, doenças extremamente relevantes, como nós sabemos muito bem. Aqui está rapidamente o desenho do estudo, é só, obviamente, para vocês saberem, o estudo ainda vai ser depois divulgado, obviamente, está em análise, né? Inicialmente programado 9.560, eu acho que vi ali 9.577 pacientes, então veja, quase 10.000 pacientes, onde vocês têm aqui essas condições dos pacientes, pelo menos 50 anos de idade, diagnosticados com diabetes, e pelo menos uma das condições, DAC, doença vascular cerebral, DAP sintomática, doença renal crônica, randomizado para SEMA nas doses padrões e aquela titulação cada 4 semanas, 3, 7, 14, ou placebo nas doses similares, e seguido ao longo do tempo para avaliar então esse desfecho composto, basicamente MACE. Então, vamos ver aí o que traz pela frente, mas mostrando cada vez mais a importância desses estudos e esse portfólio que é magnífico e é realmente louvável que a Novo Nordisk tem feito. Finalizo minha fala para dizer então que é sim uma molécula com um legado de potencialmente muitos futuros, beneficiando nossos pacientes, que caminha para um cenário de desfechos cardiovasculares, desfechos renais, e eu não mostrei aqui, mas tanto o SOUL vai olhar também com aspecto cada vez mais para a doença arterial periférica, o STRIDE é outro estudo focado nisso, para melhorar desempenho dos pacientes, melhora teste de caminhada, melhora de sintomas de claudicação intermitente, porque é outra doença também que nós temos poucas terapias eficazes nesse contexto. E é nesse portfólio que a molécula permeia, tudo obviamente para, de fato, dar razão a cada vez mais falarmos
em síndrome cardiometabólico renal, porque agora nós temos tratamentos que estão abordando esse aspecto, e aqui está esse contexto de proteção renal, também não só cardiovascular, mas renal nesse sentido. Queria agradecer muito a participação de vocês, e aqui está o QR Code para avaliar esse evento. Muito obrigado a todos. Luciano, parabéns. Bastante abrangente a sua apresentação. Muito obrigado. Eu gostaria de abrir para perguntas, dizer que nós temos pessoas que podem fazer perguntas. Já tem gente aqui fazendo com interesse de fazer perguntas. Aqui, doutor Riso, na primeira fila. Enquanto aqui na primeira fila, por favor, já vi sua mão, só um segundinho. Eu só queria, antes disso, enquanto vocês se aprontam, fazer uma pergunta, Darren. I'm going to ask you in English, okay? All right. So the question I have is, we have drugs that reduce glucose, right? And these drugs have not proven any benefit in the prevention of cardiovascular diseases, right? But now we have the GLP-1 analogs. They have a benefit, clear benefit in the reduction of these events. My question is, there's also this interesting trial published. It's an analysis published by Paul Ridker last year, showing that in patients who have their LDL controlled, their residual risk is determined by the inflammatory residual inflammation. So do you think that GLP-1 analogs are blood glucose reducing agents, but more important, anti-inflammatory agents? It's a little bit of a loaded question, right? So I say this, and I've been saying it since the IMPA-REG outcome trial for both SGLT2 inhibitors with proven cardiovascular benefit and the GLP-1 receptor agonist. My take on these is these are cardiovascular medications that have a side effect of lowering blood glucose. Right? These are, as cardiologists, I don't consider anything about the glucose when I'm considering these two medications. Now, getting back, and I do think you're right onto something, and I suggested my bias too, is that I think there is something to the anti-inflammatory effects of this drug. It may not completely explain the cardiovascular risk mitigation, but I think it certainly contributes. And that's the only thing I can think of. You know, you mentioned it, Luciano, that there's some antiplatelet activity of GLP-1 receptor agonism that's roughly about the same as a low-dose aspirin. So you may be getting a little bit of incremental acute effects on giving a little more potent antiplatelet therapy. We know that people with diabetes especially have hyperactive platelets and hypercoagulable platelets. But I'm sold on the anti-inflammatory effects being very important in their cardiovascular effects. All right. Thank you. Paulo Riso, endocrinologista. Bom, pra cá. Primeiro, parabéns a todos os palestrantes. Queria fazer duas perguntas para todos. A primeira questão sobre a definição da saúde cardiorrenal metabólica, como você falou muito bem, doutor Roberto, a gente já conhecia, mas eu acho que ela abriu nossos olhos para a perspectiva de prevenção de saúde. E a minha pergunta é, a gente não deve ser mais incisivo com o uso dos análogos, em especial a SEMA, já no pré-diabetes, aí a gente já tem evidência do STEP 10, como também seria até para o tratamento da pré-hipertensão, também seria para o tratamento da criança obesa, porque já é uma indicação de bula da SEMA 2.4, tratar a obesidade a partir dos 12 anos. Se a gente está demorando muito para fazer isso, que a gente só pega paciente no estágio 4 dos estágios da saúde cardiometabólica renal. Já pega o evento, está deixando de olhar a saúde primordial. E a segunda pergunta é com base nos dados do STEF e CPF não diabetes, juntando com os dados de subanálise do SELECT, a gente não está na hora de fazer um estudo de desfecho duro para ICPEP com semaglutida? Obrigado. Who would like to? Eu só ia adicionar a sua pergunta era a segunda pergunta que eu ia fazer, né? And the question is, we've seen that the earlier you control your lipids, the better it is for you. Mendelian randomization trials have clearly demonstrated that patients who have a genetic polymorphism towards lower LDL cholesterol
mean they're exposed to lower LDL cholesterol during their lives, they have better outcomes. Isn't it time, like he asked, isn't it time to start earlier giving these patients better drugs instead of metformin? Yeah, it's a great question. It's a complicated answer, and I don't know how things are here. But in the States, the FDA will not consider any medication for prevention. In fact, they gave the very first prevention indication in the cardiovascular space that I'm aware of approving empagliflozin and dapagliflozin to prevent heart failure incidents. So that's the very first time. Now they may be setting a new precedent, but the problem with using it broadly is the cost. And right now, third-party payers, at least in the States, would not cover a prevention indication. As these medications become generic, I think the conversation will be a lot different, and I think we will at some point get to the point where we're doing what we would call primordial prevention. Is that we're gonna get rid of it before it even starts. So the moment one starts gaining weight or getting impaired glucose indices, to start there and to prevent it. We saw in SELECT, it prevents the progression from normal glycemia to pre-diabetes and the progression from normal glycemia and pre-diabetes to diagnosed diabetes. So there is a prevention aspect. The challenge there is that's altering an intermediate biomarker and not necessarily the complications of the disease. So I think the FDA considers that a little less robust of information because you're simply preventing an excursion above 126 milligrams per deciliter. It's kind of tough to say no disease at 125 and disease at 127. So, but I totally get your point and agree with it. If we could get to a way that we can make it affordable to seriously intervene to prevent things to start with. And getting back to the intensity of glucose control, we have some signals that the same thing happens. The earlier and the more robustly you modify hyperglycemia, the greater and the longer term benefits you can get. So there's this trial called the UKPDS trial that enrolled people at the time of diagnosis to more versus less intensive glucose control. And they showed in the 10-year average median follow-up and then another 10 years of passive follow-up that they prevented. In the passive follow-up, they prevented long-term with the legacy effect cardiovascular outcome. So what that tells me is it's a little bit of an opposite concept that we use for the statins. So with statins, the higher the risk, the more intense our therapy gets. I think for hyperglycemia, the higher the risk, we need to back off the hyperglycemia therapy a little bit because of side effects and risk of hypoglycemia. But if you're young and healthy and have type 2 diabetes and no other complications, that's the person that needs very aggressive glucose control. I hope you would agree with that. Yeah. So both for lipids and glucose, modifying it early can mitigate risk over decades. Terrific. Eu não vou ser repetitivo, acho que já respondeu bem uma, sobre a insuficiência cardíaca. Obviamente, esse TFF com e sem diabetes geraram alicerce para desenvolvimento de um trial que está no pipeline. E você ter trials testando no contexto agora desfechos endpoints, hard endpoints nesse cenário, o que obviamente vai aumentar o portfólio aí do tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca para essa injeção preservada. Pois não. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu queria fazer uma pergunta prática. A correlação das doses da SEMA injetável para a SEMA oral, 0,25, 0,51, 3,714. Poderíamos fazer extrapolar um aumento de dose para a SEMA oral ou não? Would you like to answer? I can, yeah. Okay, go ahead. Yeah, so this technology that Novo Nordisk has developed to deliver a small peptide through the stomach using this SNAC sticky molecule, it's an extraordinarily inefficient delivery process, 0.8% bioavailable. So 99.2% of the drug is excreted in the feces. So to get to the equivalent of 1 milligram injectable, you have to give a 100 milligrams oral. And that only gets you to 0.8. And so what we're achieving with oral semaglutide at the 14 milligram daily dose is somewhere halfway between the 0.5 and the 1.0 injectable dose, right? Now, you may or may not be aware, Novo's also completed one trial of 2 doses of oral going to 25 and 50 a day. So now we have 350 milligrams
delivered in tablet form during the week. And those were primarily weight loss trials. And they reproduced the Wegovy, the 2.4 milligram injectable with the 50 milligram tablet. But it takes 350 milligrams to get what we get injecting 2.4. And let me just take this chance, and especially cardiologists need to hear this. These delivery systems for the GLP-1 receptor agonist are laughably simple. It's a 35 gauge needle. You cannot feel it enter the skin. It's not that it doesn't hurt much. I don't know why patients and prescribers are so worried about this. And I encourage all prescribers to inject yourself once, even with saline, to see how completely trivial the injection part is. And if I try to talk my patients into the injection because we get much more reliable delivery. If the person gets up and drinks more than 8 ounces of water, they may get half of the dose delivered. So there's lots of confounding with oral intake. You have to be NPO for 30 minutes after you take the tablet, and some people can't do that. Alguma outra pergunta da plateia? Hi, thanks for the lecture, Professor Darren, Rocha, and Luciano. Thank you very much. Just going a little beyond about the SEMA studies, you showed for us the cardiometabolic renal health and all of these studies, these fantastic studies, but how do you see the high sensitivity PCR being on your daily practice, on your outpatients? Do you get for all of your patients it's a practice that you do for all of your patients, or you're gonna select some of high-risk patients for the cardiometabolic risk to see the inflammation beyond the lipid control, beyond the glycemic and control? Are you asking for all of your patients to do the exam, the high-sensitive CRP, or you're selecting some patients? I don't ever order CRP clinically. I'll take that back. Instead of the highest risk patients, I would measure a CRP on the lower risk patients at a threshold of intervention. So if they're just hovering right at the 10%, 10-year risk, I use it as a risk enhancer, just like I would use coronary artery calcium, high sensitivity CRP elevated, family history, premature atherosclerosis, those things that add on to your estimated risk by any given model. And it may push me over a threshold. So now I'll go one notch more intensive with the statin therapy. I may decide to start low dose aspirin at a primary prevention high risk. But because we don't have any therapies available to prescribe that you would make a decision on measuring the CRP, I don't measure it. If the day after the Zeus trial reports, and if it's positive, then I start measuring it on everybody. Does that make sense? It's kind of like lipoprotein little a, right? We can measure it. We can add qualitatively to some risk estimation, but there's nothing we can do about it. It's really. Do you all measure it here? Eu só comentaria a colocação. Acho que ele colocou muito bem, Mariana. Eu acho que, claro que, talvez com as análises do SELECT, se mostrar que o benefício é maior nas pessoas que têm um perfil inflamatório maior, e se esse sinal for muito mais evidente, e além das novas terapêuticas que você sabe que focam na inflamação, ainda não disponíveis, certamente a gente vai caminhar para ter essa medida, principalmente como ele falou, talvez pacientes de baixo e médio risco, para você reestratificar esses pacientes nesse cenário, porque com intervenções focadas nesse aspecto. Talvez o SELECT dê algumas subanálises focadas em inflamação que clariem um pouco, além das análises que ele mostrou, compiladas, que possam guiar o perfil inflamatório, sim, no processo decisório de começar precocemente intervenções que atuam sobre isso. Além dos tratamentos tradicionais, obviamente. Você tem uma pergunta, Espina, por favor. To Dr. Darren. I don't know if inflammatory conditions now are exclusion factors for the trials. I would like to know if there's any evidence in GLP trials of improvement in inflammatory conditions, such as rheumatoid arthritis or lupus or anything like that. It's a great question, and I don't know the answer. I don't know that they've been systematically excluded,
And so I'm sure we have a population across the trials where we might be able to get the answer if we pool the trials. This is right where a meta-analysis would come in handy, because you can do pooled analytics and take a small sample size in each and make it a bigger sample size. It's a good question, and my guess is we would probably find it, that there is some impact on inflammatory disease flares. Alguma outra pergunta? Por favor. Esse risco residual inflamatório, ele pode ter relação em todos os estudos com uma perda de peso menor? Isto é, o impacto menor na perda de alguns pacientes na perda de peso está relacionado a ainda essa presença inflamatória? Quer dizer, se você conseguir uma perda de peso maior, talvez você ainda reduza mais esse risco inflamatório? Yeah, I think most of us believe that weight loss by any mechanism will reduce the inflammatory impulse of the adiposity, especially intra-abdominal or visceral adiposity. It's particularly inflammatory and drives, especially when it's draining right into the liver, drives the inflammatory mediators. And so however you lose it, but I think what you get with the weight loss achieved by GLP-1 receptor agonists, you get more bang for the buck because the drug itself is also inhibiting the inflammatory pathways. Does that answer your question? I have a question, final question maybe. Moving towards heart failure, if there's really an improvement in heart failure, decrease in BNP like you've demonstrated, NT-proBNP, we've seen from the DECLARE trial, the patients who did not have heart failure, they prevented heart failure just by giving SGLT2 inhibitors. Do you think that glucose control might be the mediator of that prevention or something else? Because we know that diabetic cardiomyopathy was something that we talked about for a very long time, but we never really believed it. We never treated patients more aggressively on their diabetes just to prevent heart failure. What do you think is the real mechanism for prevention of heart failure in these patients? Yeah, I personally don't think it has anything to do with the glucose effects of GLP-1 or SGLT2 inhibitors. What we're seeing, like in people with normal glucose, if you give them a GLP-1 receptor agonist, their glucose indices don't really get better, but their heart failure risk seems to improve. There are now ongoing trials of SGLT2 inhibitors in anuric hemodialysis patients, taking the glucose effect completely off the table. You can't lower glucose if you're not making urine. And then a corollary to that, the SGLT1/2 antagonist, sotagliflozin, I was part of that development program as well. There is SGLT1, but not SGLT2 in the myocardium, cardiac myocytes. And so adding then SGLT1 inhibition may favorably affect myocardial energetics. We just don't know the answer, but from a clinical outcomes perspective, it looks like there may be an incremental benefit added to the SGLT2 inhibitor effect. And I was pleased to see in SELECT, we have some concerns still about using GLP-1 receptor agonists in advanced heart failure, reduced ejection fraction heart failure. There were 2 trials showing that liraglutide had numeric worsening of outcomes, not statistically significant. And when you put those 2 trials together, they were both fairly small, but when you do a meta-analysis, there's statistically significant increased risk for cardiovascular death and hospitalization for heart failure. These were mostly class 3, a few class 2, and a few class 4, but mostly class 3, so pretty symptomatic. I'm pleased to see in these trials who have slightly healthier patients that there's no signal of adversity for heart failure, and in fact, the point estimate in SELECT goes in the right direction. And we've seen that now, even in the meta-analysis, there's statistically significant reduction of heart failure incidence with the family of GLP-1 receptor agonists. Por favor. Aqui. Pois não? Aqui. Obrigado. Daniel Rabichovski, do Rio de Janeiro. Uma pergunta. Considerando a redução de mortalidade cardiovascular, queria a opinião de vocês sobre efeito anti-aterosclerótico local. Eu vi um trabalho com GLP-1 em estudo experimental, mostrando redução de placa. E se tem alguma previsão de um estudo que mostre avaliação de placa com a análise intracoronariana, modelo Glagov nos inibidores de PCSK9.
Enfim, eu acho que é isso. Como vocês veem a redução, o efeito antiaterosclerótico com o GLP-1? Eu não sei responder se existe algum estudo intracoronariano com análogo da GLP-1. Você sabe, Darren? You know, what led to the testing of these drugs for cardiovascular efficacy is based largely on preclinical and animal data. So there's a lot of animal studies showing modification of atherosclerosis, both atherogenesis and lipid-rich core and other high-risk features of the plaque. I don't know that we've ever had a IVUS or virtual histology or OCT trial. Maybe that's what you're talking about that you've done, but I don't know if you're aware of any, Luciana. Eu acho que eu vi algum estudo, mas assim, estudos pequenos com avaliação de carótida. Mas não é estudo assim, estudos pré e pós, alguma coisa exploratória. Mas eu também desconheço algum estudo focado nisso. Sem dúvida, é uma questão que cada vez mais precisamos caminhar, ainda mais com as tecnologias de avaliação de composição de placa, se isso modifica com o tempo pelo uso da semaglutida, eu desconheço. Doutora Caroline, alguma coisa sobre isso, aspecto que vocês lembrem especificamente? Doutora Érica? Não? Eu acho que estudos focados nisso não, mas certamente é uma fronteira para a gente entender essa composição de placa, como isso modifica ao longo do tempo com a medicação. Embora os estudos clínicos fortemente justifiquem isso, quer dizer, você tem estudos clínicos, você teve redução de eventos cardiovasculares, provavelmente você teve uma redução da transformação de placas estáveis em placas instáveis e, portanto, você melhorou o prognóstico desses pacientes. Então, acredito que provavelmente sim. Nós temos ainda 4 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Luciano, você que não fez nenhuma pergunta, eu já fiz muito, eu já me aproveitei do Darren o máximo que eu pude. Já valeu a vinda dele aqui. Dr. Darren, it's all about weight loss, or we are going to figure out something else, inflammation, some other mechanisms, and how to figure out the relative role of weight loss effects of semaglutide and the other ones. I know that's the $1 million question, but how to try to figure out the relative role of weight loss versus other mechanisms? Yeah. So the questions of trying to dissect out the mechanisms of benefit gets to be quite academic, to your point. When you have cardiovascular clinical outcomes that are modified favorably, it becomes irrelevant how, except it's important to know for 2 reasons. Clinically, are you doing something with this drug that may overlap what you're doing with another drug and you may not need the other drug? That's where the mechanistic understanding may possibly be clinically relevant. Where it's academically relevant, it's where we are now, where are we going to go next? And if we isolate this benefit, it's not the weight loss, but it's the anti-inflammatory effects of the weight loss. Maybe we go directly after the inflammation. So I think it's an interesting academic conversation to have. We've had it for over almost a decade now with the SGLT2 inhibitors. We have no idea how they're working. We can make a lot of things up. But at the end of the day, I rest well at night knowing that the cardiovascular clinical outcomes, the hard outcomes that the patients experience, have been improved with these therapies. And so I'm much less worried about how they're working, that I am getting the patient the prescription and getting the patient to take the medicine. Eu acho que isso que o Dr. Darren falou agora é uma coisa extremamente importante, que é uma coisa que a gente vai lidar a partir desse momento, né? Surgimento de múltiplas novas medicações extremamente eficientes, de que forma essas medicações vão tornar desnecessárias outras medicações, outros medicamentos que foram utilizados no passado. Então, a gente acabou de ver no congresso agora, no início do ano, do American College, mostrando que o uso de beta-bloqueadores no infarto agudo do miocárdio sem disfunção ventricular, um estudo enorme sueco, não mostrou qualquer vantagem da utilização desse tipo de medicações que era utilizada desde a década de 60 para o tratamento do infarto agudo do miocárdio. Então, esse é um novo desafio, a própria aspirina, nesse momento, colocada sob questão. Então, eu acho que agora nós vamos ter que reaprender como combinar tudo isso, como
avaliar o risco residual desses pacientes, quer dizer, eu resolvo um problema do risco residual, será que o impacto de uma outra medicação continua sendo o mesmo sobre o risco residual? Não sei. Então, eu acho que a partir desse momento, nós temos aí um novo período de reavaliação de tudo aquilo que nós vimos fazendo na medicina até o momento. Eu agradeço a presença de todos, acho que foi muito bom. Thank you very much, Darren. You're key to this meeting. Thank you very much. Obrigado, Luciano, pela presença. E contamos com o simpósio amanhã, né, Carol? Amanhã, novo simpósio da Novo. Muito obrigado.